Alô, Luiz Andrade, você está feliz? Bom dia. Bastante feliz, principalmente matando a saudade, que semana passada estava lá nas reuniões de Brasília, de Ministério da Justiça, porque ia haver essa discussão que começou no Supremo, começou assim, a continuidade dela sobre a questão de descriminalizar o porte para o uso de droga. E aí você vê, né, Eduardo, como é que essa questão dos que decidem, né, e o judiciário tem muito desse poder. Isso foi um caso que ocorreu em São Paulo, até com um presidiário, e o advogado entrou com ação pedindo que fosse considerado uma necessidade dele para fazer uso próprio. E aí, quando chega na mão do ministro Gilmar Mendes, ao invés dele votar concordando com a descriminalização do porte de maconha, ele vota a favor da descriminalização de toda e qualquer droga. Aí você vê a distorção, né, Eduardo? Então, a gente que faz parte do Conselho Nacional de Política de Drogas estava discutindo ver o que fazer para não virar uma bagunça, né? Porque quando você tenta melhorar e vem uma proposta dessa, vou usar uma palavra que eu não gosto muito não, mas que cabe de escracho, isso é um escracho, né, Eduardo? Assim, qualquer droga, qualquer quantidade. O circo é um lugar que o povo vai, que as crianças vão, gostam muito. Não, Sr. Baltazar, é muito mais do que isso, Sr. Baltazar. É onde as pessoas fazem piruetas, malabarismos, os palhaços ficam à vontade, arruma confusão danada, o povo às vezes não entende, mas o povo bate palma. É isso tudo coberto por uma lona. Tá certo ou tá errado? Ele falou, tá certo, é Brasília, só não tem a lona. Mas você definir que louco é quem acredita que a loucura existe, é uma distorção, Eduardo, completamente absurda, né? E hoje as famílias têm que se virar com seus doentes mentais, com seus filhos, usuários de droga ou não, e o número de mortes intramuros familiares é por causa disso, porque a pessoa está fora de si. Um estado alterado de consciência gera uma impossibilidade de livre-arbítrio. Então, como é que você vai acreditar nisso? Eles estão extinguindo os manicômios judiciários, ou seja, criminosos que já foram condenados por crimes cometidos e que estão, lógico, concordo, temos que ter uma qualidade para isso, tá certo, gente? Ouvintes, internautas da Itatiaia. Não é a questão de juntar um tanto de gente ali, fazer um depósito de pessoas com problema e desassistida. Mas você tem que melhorar a qualidade, não extinguir a coisa como se numa canetada você terminasse com a doença mental. É o que eu costumo dizer no Conversa da Ação. Porões da loucura, nunca mais. Porém, dizer que não tem um leito protegido para que o cidadão passe a crise, o surto e volte para casa, aí é demais. Pessoa que está correndo risco e colocando a vida dos que estão no seu contorno também em risco. Doutora Luísio, essa pesquisa aí, né, falando que Menage à Trois é o que o brasileiro mais deseja, entre quatro paredes vale tudo, mas como o Ricardo falou ali, a pessoa pode ter o desejo, ela tem o desejo, mas será que ela vai ter coragem de praticar, né, de colocar em prática isso? Então, Aline, o problema é que nós não podemos misturar sexualidade pura com sexualidade temperada do afeto. Quer dizer, quando você tem uma relação afetiva, a atividade sexual, ela é um tipo de um complemento, ela é um tipo de um delta a mais, né? Você, então, gosta da pessoa, tem um carinho pela pessoa e tem uma atração física. Agora, a sexualidade por si só é uma animalidade. Então, como diz outro, vale tudo, né? Até quando eu estava escutando a descrição aí, me veio a cabeça que é uma expressão de mas que beleza de feiura. Aquela misturada ali, aquele tanto de pé, um para lá, outro para cá. Quer dizer, é uma confusão. E é muito comum, Aline, a pessoa que se envolve numa situação dessa mais de orgia, vamos dizer assim, depois tem uma ressaca violenta, entendeu? Tem uma sensação de mal-estar, tem um sentimento de arrependimento, porque é um tipo de um impulso. É um instinto que vem. Mas na hora que você atinge o orgasmo, que você atinge a plenitude, na hora que você olha no que você está metido, quando você olha o seu entorno, você diz, meu Deus, onde é que eu estou com a cabeça? Eu sou um cara muito ligado às coisas mais conservadoras, mas de maneira alguma eu tenho preconceito ou fecho os olhos para o que a modernidade vem trazendo. E as relações estão dentro disso aí também. E nessa idade, né, Aline, o volume de hormônio testosterona, porque é o hormônio masculino que o homem tem em maior quantidade, a mulher tem menor quantidade, mas é o hormônio testosterona quem ativa tanto a agressividade quanto a sexualidade. Então, jovens, né, que estão nessa faixa de 20 a 23 anos, ainda tem uma quantidade de testosterona, ainda não tem uma quantidade de testosterona circulando muito grande. Tinha até uma expressão antiga, né, Eduardo lembra dela, fala assim, olha, fulano pensa mais com a cabeça de baixo do que com a cabeça de cima, né? O que é isso? A cabeça de baixo é essa região genital, a região, então,
né, vamos dizer assim, do prazer sexual que independe da parte afetiva. Aí é que está a distorção. Por isso que o Ricardo falou é muito pertinente, porque se você vai construindo o prazer pelo prazer, o tesão pelo tesão só, sem o afeto, sem uma construção, fica aquela coisa do consumo, é como se fosse a pessoa que tem essa compulsão alimentar, entendeu? Quanto mais come, mais quer comer. Quanto mais come, menos sensação de plenitude. Então, sai do vazio para o que a gente chamava, né, Ricardo, de empapuçado. Você sai do vazio para o empapuçado sem passar pelo pleno. Mas continua vazio do mesmo jeito, né? Essa é a questão, porque não se satisfaz. Não é a quantidade de comida, ou a quantidade de sexo ou de afeto. É a qualidade dessas relações que faz a gente estar pleno ou não, né? Vai para ressaca sem passar pela curtição verdadeira. Então, dormir pouquinho não gosto, não. Eu gosto de dormir para valer mesmo assim. E o Aloysio Andrade? Olha, Eduardo, aí tem uma série de raciocínios, vou tentar não ser demorado, não, mas a primeira coisa é lembrar os ouvintes internautas que o hormônio da atividade é o cortisol. Ele é até hoje chamado de hormônio do estresse, isso não é verdade, tá, gente? Ele é o hormônio da atividade e ele está aumentado no estresse. Quanto mais cortisol no sangue, mais acordado a gente está, quanto menos cortisol, mais sonolento a gente está. E o cortisol tem um ritmo que chama ritmo circadiano ao longo das 24 horas, que às 3 da manhã, em torno das 3 da manhã, ele começa a ser gotejado pelas suprarrenais da corrente sanguínea, então às 3 da manhã a gente começa a se preparar para levantar. E isso daí, mesmo em quem trabalha noturno, em quem dá plantão, isso aí é um ritmo biológico, não é? E quando o dia clareia, o cortisol atinge o máximo, então a gente está pronto para levantar, por isso que o ideal é acordar quando o dia está clareando. Essa pequena soneca, Eduardo, ela é importante como se você fizesse um reset, fizesse um reinício mais curto. Por que curto, gente? Porque se você dorme numa soneca mais prolongada, o cortisol vai caindo, vai diminuindo e você acorda mais sonolento do que quando deitou, do que quando encostou no sofá. Por isso, então, um rápido descanso, uma rápida soneca é importante, mas nunca, gente, prestem atenção nisso, é muito importante, nunca logo depois do almoço. Logo que a gente almoça, os quilomicrons, que são as gotículas de sangue com gordura do alimento que você almoçou, diminuem a velocidade do sangue. E quando você dá uma dormida logo depois do almoço, a velocidade fica mais lenta ainda, fica mais devagar, vamos dizer, Eduardo. E aí entope as artérias e veias com as placas de ateromatose ou arteriosclerose. Então, o ideal é esse, mesmo que você mora num apartamento pequeno, acabou de almoçar, você ande, caminhe, sem correria, claro, em volta da própria mesa. Depois de 15 minutos, você pode dar uma dormida de 20 minutos a meia hora. Estava ali conversando com o Kerstman, que é bonzinho, mas é uma mala. O celular escuta e começa a mandar propaganda de mala para mim. Imagina o que vai acontecer na ciência, doutor. O corpo físico, Eduardo, é uma máquina, né? Ele é como se fosse uma ferramenta, como se fosse um aparelho. Então, quando a gente consegue colocar o chip no lugar adequado, estimular determinadas regiões cerebrais, você atinge objetivos, inclusive, não só emocionais e mentais, mas motores também, né? Então, a inteligência artificial, eu sou completamente otimista com relação a ela, Eduardo. O problema nosso não é o artificial, é o natural mal conduzido, ou seja, as pessoas que vão estar usando essa inteligência artificial para o bem ou para o mal, para ajuda ou para prejudicar. Aí, 1 ano após o nascimento dessa primeira barriga solidária, ela já está gestando mais um menino para outra amiga que não pode engravidar por ter nascido com problemas no útero, viu, Eduardo? E lembrando, Eduardo, que o filho é de um espermatozoide de um óvulo dos pais. Então, ali é como se fosse uma garagem, um estacionamento. É solidária mesmo a barriga dela. Mais um elemento, Eduardo, importante é que quando a mulher está com essa criança no seu útero, mesmo que seja uma criança de outro casal, a produção de ocitocina, que é o hormônio da alegria, da felicidade, aumenta muito. Então, ela não oferece o seu útero totalmente gratuito, não, porque ela recebe de volta uma química que é dela, mas provocada pela gravidez que ela está levando adiante. Baseado nessa experiência do argentino, o senhor acha que se eu gastar aí uns 100 mil reais, eu tenho chance de ficar mais parecido que já sou com o Tom Cruise? Eduardo, o interessante é que na história do Michael Jackson, quem o fez ficar branco foi uma doença, o vitiligo. Vitiligo, aquela doença que dá aquelas manchas brancas. Ele, né, gostou e foi. E aí investiu. Ele ficou, o tom da pele dele ficou branco, né? Diminuiu o número de melanócitos que produz a melanina, que é o pigmento escuro, né? E ele ficou clarinho mesmo. Isso aí não foi plástica, foi uma questão
de uma degeneração de pele. Doutora Luísa, sem querer me aprofundar muito, né, e filosofar muito a respeito, mas a maior necessidade desse rapaz não tem dinheiro do mundo que vá suprir, né? É o vazio existencial dele, né? Porque quando ele dedica a vida a querer se projetar e parecer com o outro, tadinha, porque a coisa não tá nada bem dentro dele. O amor próprio tá fraco. Eu desejo que todos os casais se acertem e fiquem bem. Eu detesto a separação. Você sabe, Cássio, que eu tenho uma opinião de que a pessoa, antes de namorar, antes de juntar, ela tinha que ser amiga da outra, para daí, em função da amizade, em função da identidade que você tem com a outra pessoa, aí você dá um delta a mais e passa a ser, então, uma amizade sexualizada, né? E o perigo que é essa bendita internet. Das pessoas chegam e escrevem o que elas querem, contra a honra das pessoas, contra o caráter das pessoas, e fica por isso mesmo. A gente tem falado, né, Eduardo, que a palavra veio com defeito de fabricação, porque ela aceita tudo. Quer dizer, a pessoa fala uma mentira deslavada e a palavra aceita ser dita. Quer dizer, o verbo, que a gente sabe que é uma coisa tão importante, tão fundamental na nossa vida, ele tinha que ter uma autorregulação, uma autorregulamentação, que quando a pessoa fosse fazer, que é um mau uso da palavra, ela tinha que travar e não sair, né? Então fica uma coisa muito... vira uma metralhadora giratória, onde a pessoa não tem que provar nada. Então imagina, gente. Filho e peito, a gente só aguenta os da gente. Eu não tô aguentando meu mais, não. Tem que correr e ele corre atrás de você, né, Eduardo? Roberta... Agora, o problema do ronco é que a pessoa que ronca, ela não está dormindo bem. Então tem uma questão da qualidade do sono, que para roncar é sinal que você não está num ritmo adequado. Então é um sono que não descansa. Principalmente você que está barrigudo, viu, amigo? Você não sabe. Mas primeiro tem o risco da morte súbita. E antes disso, de estragar a qualidade de vida para a velhice, tá, doutor? Inclusive, qualidade de cérebro, né? É porque o sono de boa qualidade não é só dormir, mas é dormir e descansar, né? Quando a pessoa dorme, Eduardo, com muitas lembranças do dia anterior ou com muitas preocupações do dia posterior, ela nem consegue lembrar dos seus sonhos, ela não consegue ter essa sensação de, ao acordar, de que ela está pronta para o dia, né? Então a qualidade do sono é uma coisa hoje muito questionada, porque a pessoa que consegue dormir, principalmente quando bebe, né? Ela tem a impressão de que ela está dormindo bem, e na verdade ela está dormindo de uma maneira que é como uma pedra dorme, né, Eduardo? Assim, dorme e acorda cansado. Até porque não descansou. Até porque, doutor, tem a história do REM e do REM. E a pessoa que tem muita apneia não entra no melhor sono, né? O REM é um movimento rápido dos olhos, e para você saber se a pessoa está sonhando, você vê quando os olhos dela, né, o olho está fechado, mas você vê aquele movimento para um lado e para o outro, é sinal que aquele é um movimento que corresponde ao momento de sonhos. Edu, no caso da apneia ainda é mais grave, porque você interrompe a respiração, consequentemente falta oxigenação, e se falta oxigenação no cérebro, a atividade cerebral fica prejudicada. Isso a longo prazo traz riscos de doenças como demência, Alzheimer, todos esses problemas cerebrais estão ligados também à falta de oxigenação. Agora o bom é que essa aqui não tem jeito, não tem risco da gente morrer de falta de ar na apneia do sono. Do mesmo jeito que não tem, Eduardo, como você se suicidar tampando a respiração, porque quando fica faltando esse oxigênio no cérebro, você desmaia, e o centro respiratório volta a dar ordem para respirar. Então isso é uma tranquilidade que a gente tem. Eu posso falar mal de Minas, mas não fala mal de Minas perto de mim em lugar nenhum no mundo, não. Vossa Excelência é assim também? Minas Gerais tem uma característica, né, Eduardo, que tem de tudo, né? Tem de tudo no sentido da natureza, tem de tudo no sentido da água, dos minérios, das riquezas que a gente tem, das pedras preciosas. E é um lugar que dá origem à única cordilheira que tem no Brasil, que é a Cordilheira do Espinhaço. A gente chama de Serra do Espinhaço, mas é uma cordilheira que começa lá na minha terra em Ouro Preto, na Cachoeira das Andorinhas, o mesmo lugar onde nasce o Rio das Velhas, e vai, Eduardo, por incrível que pareça, até Pernambuco. Ela vai até Gromogol, no norte de Minas, afunda, ressurge no meio da Bahia. E tem uma idade geológica estimada, Eduardo. A Terra tem uma idade geológica de em torno de 4 bilhões e 600 milhões de anos. O Espinhaço, gente, tem em torno de 3 bilhões de anos. Então é muito antigo, e Minas realmente é um lugar que a gente tem que se orgulhar de ter nascido aqui e de viver aqui, né? E do frio também, viu, gente? Porque dia 21 de junho agora, a gente tem o equinócio. Vamos ver se o Kessman está bem informado. O que é o equinócio? Inverno? Não. O equinócio é a maior noite do ano e o menor dia. É o contrário do solstício. Ele ocorre
né? No inverno, nessa transição que a gente tem do outono para o inverno, mas quer dizer então que cada dia, gente, que a gente amanhece, até do dia 21 de dezembro, dia 21 de junho, o dia amanhece um pouco mais tarde e escurece um pouco mais cedo, até chegar no dia 21 de junho, que inverte-se, né, Eduardo? Aí cada dia o dia nasce um pouquinho mais cedo e termina um pouco mais tarde.